peguei essa sentença aqui, na verdade é um processo. Deixa eu só tirar isso aqui para não aparecer aqui o nome do autor, se bem que acho que está ali, não. É um processo público. É um processo lá de Itajaí, de Santa Catarina. E assim, todo o debate do processo é sobre a tabela price aqui, a capitalização, é aquela discussão que teve aqui no Rio Grande do Sul lá por 2010 até 2017, 18, aí durou tempo, né? Isso começou bem antes, começou em 2006. E aí isso apareceu agora, está aparecendo processo lá nos tribunais de Santa Catarina com essa matéria aí. Então, assim, o debate até é bem interessante, esse processo dessa advogada aqui. Ela faz boas ponderações, tudo, e aí ela pede o afastamento da tabela price por causa da capitalização. O juiz, de certa forma, esse juiz aqui, ele discorre toda essa situação aqui muito bem, acompanhando o que ela fala, né? Nesse processo aqui tem muitos laudos de outros peritos ali, como exemplo, vários, né? E, na verdade, isso aqui nem é contra banco, é uma construtora que financia os imóveis pela tabela price, que é comum aqui também no Rio Grande do Sul. Só que, cara, chega no final aqui, o juiz faz aí no dispositivo da sentença, que é o que vai se cumprir lá na liquidação de sentença, o juiz coloca o seguinte, ó: afastar a capitalização na periodicidade pactuada, alterando-o para a forma de juros simples. Cara, o que foi dito acima, o que foi debatido acima, morre em tudo aqui, porque isso aqui não existe na tabela price. A tabela price é um sistema aqui, vamos puxar um pouquinho para cima aqui, ó. A tabela, inclusive esse aqui é um exemplo que eu tirei de dentro do processo, eu montei na minha planilha aqui, ó. Era exatamente esse financiamento aqui, bate a taxa de juros, bate tudo certinho, só que como é que a tabela price, ela é um sistema que tu cria uma capitalização mensal pelo sistema de parcelas mensais. Daria para fazer anual? Sim, mas aí tu teria que ter parcela anual, senão tu vai dissociar o sistema. Então, cara, eles conseguem criar um absurdo na hora de liquidar o perito tem que inventar. É por isso que tem muitos cálculos ali que são inventados. Daí, claro que em planilha Excel tu muda daqui para lá, de lá para cá e inventa coisa, como eu disse num vídeo que eu tenho aí. A gente tem que inventar coisa para cumprir uma sentença. Isso é o problema. Não é que seja um problema, é que daí tu nunca vai ter um negócio exato. A matemática fica inexata. Esse caso aqui, ó, por exemplo, se ir na essência da tabela price, aqui como nós temos uma carência aqui de 124 dias, ó, entra um juros embutido no financiamento de 644,98, tá aqui. E a taxa de juros acaba não batendo, ó. Daí a taxa do contrato lá é 5, aqui deu 4,64 por causa disso aqui. Só que se tu colocar zero aqui, vou colocar zero aqui, deixa eu achar o teclado, ó, aí a taxa fica aos 5%, quer dizer, esse cálculo aqui ele é exatíssimo, só que o próprio contexto da ação distorce tudo. Mudando aqui, ó, a taxa de juros na verdade fica nos 5%, ó, só coloca zero aqui, ó, ela passou para 5 aqui, ó. Se voltar lá o juro da carência, dá 4,67. Então esse cálculo aqui é um detalhe que tem lá no cálculo que os peritos ali nas decisões não observaram. Mas o que eu quis dizer ali é que o próprio contexto da ação ele fica deturpado ou fica incorreto pela decisão mal elaborada. Isso dá a entender que o juiz, mesmo tendo feito várias ponderações jurídicas, ele não entendeu ele não entendeu o espírito do negócio, porque ele dá uma sentença que ele não destitui a tabela price, ele não diz, fica confusa a decisão.
entendeu? Aquilo ali tá horrível, como se diz, né? E aí depois o perito inventa, tem que inventar a coisa, é isso, fazer o... Então, aí, continuando aqui com o mesmo exemplo que que a gente que sendo demonstrado, tá nessa ação, aqui tem uma situação bem peculiar aqui que na sentença fica, na sentença não, que no processo fica bem claro a confusão entre o que é taxa de juros e o que é correção monetária. E também se fala ali em índice tabela price. Então são situações bem distintas, tá? Tabela price é um modelo de cálculo, independente de taxa de juros e de correção monetária. Se cria um índice através da tabela price? Sim, mas isso é uma outra questão, que é para facilitar, por exemplo, um vendedor de loja, um vendedor ou um corretor de imóveis lá que, que quer mostrar para o cliente, se tu financiar isso aqui em 60 vezes, o índice é esse, vai te dar a prestação tal, em 120 vezes, em 360. E isso é o que se cria do índice tabela price, que é uma coisa diferente de correção monetária e a confusão feita entre o índice de taxa de juros. Tá? Então aqui, isso aí é uma questão que tem que ficar claro, né? É bem diferente. E isso deveria ser bem esclarecido dentro da ação e depois nos pedidos lá nos pedidos finais lá para procedência ou não da ação. Tá? Porque daí o juiz, quando fizesse o dispositivo lá, ele deixaria claro, faça tal coisa, de acordo com o pedido, claro. Aqui deixa eu puxar aqui para dentro. Ó, não, peraí, deixa eu abrir isso aqui. Tá, abriu. Exatamente o que eu queria abrir aqui. Deixa eu só fechar essa janela para não ficar muito preto esse negócio aqui. Ó, aqui, nesse caso dessa ação aqui, a advogada aqui está fazendo, no item C aqui, está fazendo os pedidos e ela pede que seja aplicada apenas a correção de 6% de taxa de juros simples. Cara, 6% de taxa de juros, correção de 6% de taxa de juros simples. Ela faz uma confusão aqui, que é correção e o que é juros simples. E o que é juros? Que juros simples? Juros pode ser composto ou simples. Então aqui já tem confusão. Daí o contrato abriu direto aqui, deixa eu dissociar essa janelinha aqui, vamos puxar para baixo aqui. O contrato é 5% ao ano de taxa de juros, esse contrato ali. Tá? Isso está lá numa cláusula do contrato. Pode ver como é a mesma. Deixa eu puxar para baixo, ver por aqui. Aqui. E aqui. 50, o financiamento, ele líquido mesmo, ficou 54 mil, que era 60, que está aqui, menos isso aqui na verdade é a correção lá que fizeram dentro de uma cláusula contratual lá, e ficou o líquido da venda do imóvel mesmo, ficou 54. Ixi, agora saiu tudo fora aqui. Tá. Então, todas essas questões aí deveria ser esclarecida dentro da ação e depois nos pedidos finais, bem claro. Né? Taxa de juros, no mínimo a do contrato, que ela está pedindo 1% a mais, e depois não fazer uma confusão entre o que é a correção monetária, índice tabela price e depois os juros do financiamento. Porque a tabela price aqui, se tivéssemos juros zero aqui, também funcionaria.
Juros zero, vamos colocar aqui, ó, juros zero. Ó, o que que acontece? Se tivesse juros zeros aqui, ó, coluna juros tudo zero, a prestação seria 562, que seria o 54 dividido por 96, entendeu? Se tu aplicar se aplicar aqui uma tabela saque, seria exatamente isso aqui, ó, os juros dividido pelo número de parcelas e depois acrescentaria os juros sobre o saldo devedor e somaria a prestação. Então, precisa esclarecimentos e aí é aquilo que eu falo lá no vídeo, né? Tem que inventar coisa, por quê? Porque a ação não é clara e o juiz acata a ação. Fazer o quê, né? Sempre eu vou dizer fazer o quê. Tá, aproveitando aqui na questão dessa planilha aqui, tá? Que eu uso de base para qualquer tipo de financiamento, tudo. E empréstimo habitacional, veículo, consignado, tudo serve. Que tabela price é única, ela é básica, né? É a fórmula da HP lá. Então aqui eu tenho a base, o que, que eu faço? Eu sempre digito a base do contrato, ela gera a planilha nos 60 meses, ó. Aqui, aliás, 96 meses, podia ser em mais parcelas aqui, ó. Se eu gerar ela em 124 aqui, que eu acho que está configurado para 124, vamos botar aqui para ver, fazer um teste. Ó, mudou um pouquinho a taxa de juros, mas a planilha já fica pronta, ó. Ah, não, é 120 que está configurado lá. Deu 121, é 120. 120, vamos botar 120 aqui. Ó, voltando aqui no 120, ó, o que que acontece? Ó, o saldo devedor no final da tabela price tem que ser zero. A prestação, a amortização e os juros. Esses juros aqui está incidindo só de forma simples sobre o saldo remanescente anterior ao cálculo da parcela. Então, é perfeita, não tem muito o que dizer. E o problema é que as ações saem sempre distorcidas.